Boa noite, me chamo Rosânia Silva, sou aluna do curso de História do Polo de Barreiras, Bahia. O título desta conversa é a História da África, que é componente curricular da disciplina Introdução aos Estudos Históricos. E temos como orientador o professor Ivaldo Marciano de Souza Lima. Mas a primeira pergunta que devemos nos fazer é: o que é realmente a história? A história que aprendemos por muito tempo foi limitada. Para compreendermos a história da África, devemos desvencilhá-la do mito de que ela é apenas uma história de sofrimento. No Brasil, a história do africano confunde-se com a própria história do país. Os africanos foram trazidos como uma solução de um problema, a resistência indígena e a falta de mão de obra nas lavouras de cana-de-açúcar e depois nas minas. Esse mercado escravocrata resultou em um tráfico de proporções gigantescas. Entre os anos de 1551 e 1575, cerca de 25 mil africanos foram trazidos. Esse número saltou para quase 200 mil entre os anos de 1576 e 1600, sobretudo dos povos sudanenses e banto. A maioria vinha da costa oeste africana. Entender o tráfico é o ponto de partida, mas a história não para por aí. A história da África é também uma história de luta e resistência. Os povos africanos não foram vítimas passivas. Eles trouxeram consigo a tradição de combate. Podemos ver isso nos seus movimentos de luta e artes marciais tradicionais que expressam força, cultura e disciplina. Exemplos temos o Nguni, praticado na África do Sul, o Tatibe, uma das artes marciais egípcias considerada uma das mais antigas do mundo, o Dambe da Nigéria, praticado com a mão direita enluvada ou em faixadas para ataques, o Lambe do Senegal, uma luta tradicional praticada após as colheitas, onde o objetivo é fazer o adversário cair. Estes exemplos demonstram uma cultura de força que se manifestou no continente e na diáspora. Para escrever a história da África em sua totalidade, historiadores precisaram e precisam ir além dos limites impostos pela historiografia tradicional. A chave é a complementaridade das fontes. Como nos mostra os slides, cada fonte isolada se apresenta mutilada, transmitindo apenas uma imagem precisa do real. A verdade só pode ser definida pela intervenção de outras fontes. Uma dessas fontes, e que ela é essencial, é a arqueologia, onde os sítios arqueológicos são de importância monumental, pois o continente é reconhecido como um berço da humanidade. Eles fornecem evidências cruciais sobre a evolução humana, o desenvolvimento de tecnologias e as complexas sociedades pré-coloniais. Inclui objetos como ferramentas, cerâmicas, ornamentos e construções. As escrituras antigas, como por exemplo, onde os africanos antigos têm uma importância monumental na preservação da história e da identidade, sendo a África o berço de algumas das mais antigas sistemas de escrita do mundo. Documentos religiosos, por exemplo, têm textos dos missionários e registros que detalham a adoção e adaptação de religiões do continente, também servem como fontes. Finalmente, a história africana nos ensina sobre as conjugações de força, um conceito que permeia sua cosmogonia. A ideia não é apenas histórica, mas filosófica. Refere-se à interação dinâmica de divindades, energias e elementos naturais que juntos formaram e sustentam o universo e a vida. Na tradição, a Nigéria, Benin, Togo, o mito narra que Olodumaré, também chamado de Olorum, ordenou que Oxalá construísse a terra, o Iaê jogando terra sobre os pântanos e água. Esses são exemplos de ricas tradições. Na tradição Fon, Benin, Nigéria, a religião é marcada principalmente por Vodun, que influenciou fortemente a cultura brasileira através da diáspora. No conceito geral da filosofia Banto, a ênfase é na interconexão de todas as coisas. A história da África é um resumo que nos revela um continente vasto e diversificado, cuja contribuição para a humanidade é monumental, é inegável. Portanto, ao perguntarmos o que é realmente a história, a resposta é a complexidade, a luta, a resistência e o profundo saber que emana do berço da humanidade. Aqui encerro essa explanação. Muito obrigada pela atenção de todos.